Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente, estou aqui para falar tudo sobre a derrota do Corinthians para o Atlético Goianiense 2, Corinthians 0, pelas quartas de final da Copa do Brasil, primeiro jogo. Atuação muito ruim, um dos piores jogos do Corinthians no ano inteiro, certamente. Então, enfim, ainda estou um pouco engasgado aqui com esse jogo, mas a gente precisa falar dele, né? Na alegria e na tristeza. Pessoal, antes de fazer uma análise, gostaria de pedir para vocês aí se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilhar esse conteúdo, ativar aqui o sininho das notificações para você receber tudo que o nosso canal produz, viu? Aqui tem muita informação e opinião sobre o Corinthians, a gente acompanha o dia a dia do Timão e se você quiser saber tudo sobre o nosso Coringão, é só colar aqui com a gente, nos acompanhar, porque a gente traz tudo sobre o Corinthians e aqui não tem papo furado, tem muito canal por aí que fica dando notícia falsa para ter clique e aqui a gente trabalha assim sempre com muita correção, de forma muito objetiva, trazendo informações e opiniões sempre baseados em fatos reais, certo? Pessoal, vamos falar um pouco sobre esse jogo que foi desastroso, né? Foi um jogo terrível do Corinthians, como eu falei, um dos piores do ano, certamente. O Corinthians vinha numa evolução, inclusive conseguiu superar adversários difíceis, decisões muito importantes e quando parecia que o time ia dar uma evoluída, o time nos últimos jogos deu uma caída aí de rendimento, né? Nós fizemos dois jogos fracos, os últimos dois jogos, né? A vitória contra o Atlético Mineiro no último domingo pode ter, enfim, feito com que a gente não tenha dado a avaliação correta, ter feito a avaliação correta do desempenho do Corinthians, né? O Corinthians fez, na maior parte do jogo, um jogo muito fraco contra o Atlético Mineiro. E ali no final, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, conseguiu aquela virada em dois lances que não refletiram o que foi o jogo de conjunto como um todo. Então o Corinthians fez um jogo bastante ruim contra o Atlético Mineiro, mas conseguiu ali no final uma virada que foi extremamente importante e deixou a gente muito feliz. Era um adversário muito difícil, disputa direta por posição e ganhar aquele jogo foi muito importante, né? Ainda mais um jogo de virada que demonstra o poder de reação. E o Corinthians voltou a ter as mesmas características no jogo de hoje. A gente pode apontar várias razões, eu vou apontar algumas razões aqui para a derrota do Corinthians, mas para mim a principal razão é a falta mesmo de raça nesse jogo, a falta de dedicação, de intensidade, de energia, enfim, de ter aquela velocidade, aquela rotação, aquele empenho que você precisa ter numa decisão. Então, o Corinthians tem aí se caracterizado por ter muita intensidade, principalmente nas decisões. Foi assim, por exemplo, contra o Santos, contra o Boca Juniors, né? Então, às vezes a gente não consegue ter um jogo brilhante tecnicamente, mas um jogo com muita intensidade que acaba ali compensando as dificuldades que a gente tem com muita vontade, né? Com muito empenho, com muita entrega. E o Corinthians nesses últimos jogos não vem apresentando isso. Então, hoje o ritmo do Corinthians era muito lento, muito inferior ao ritmo do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tem um time que tecnicamente está muito abaixo do Corinthians. Não tem nenhum jogador do Atlético Goianiense que tenha condições de ser jogador titular do Corinthians, né? O que fez a diferença hoje mesmo foi a vontade, foi a dedicação. O Atlético Goianiense foi para esse jogo com muita fome, né? Queria ganhar, quer se classificar e ele foi com a faca nos dentes para o jogo. E o Corinthians parece que estava jogando um amistoso. Então, para mim, o principal fator para a nossa derrota foi mesmo a falta de dedicação, de entrega, de concentração, né, de envolvimento com o jogo, de entender a importância desse jogo, que é uma decisão e que não pode ficar para depois, né? E isso fez com que a gente tivesse agora um prejuízo muito grande, nós vamos ter que remar muito lá em São Paulo. Outras coisas também foram importantes nesse jogo. O Corinthians ficou muito frágil defensivamente, principalmente pelo lado esquerdo. O Lucas Piton, ele tem uma diferença muito grande em relação ao Fábio Santos, né? O Lucas Piton é o lateral mais ofensivo,
que tem muita dificuldade para marcar, né? E o Fábio Santos, quando ele tá jogando, ele dá um equilíbrio defensivo muito maior, né? Ele tem muito mais disciplina tática, enfim, muito mais experiência e mais características defensivas mesmo. O Piton, ele é até um jogador técnico, aparece bem, toca bem, mas deixa a nossa zaga extremamente exposta, porque ele sobe bastante e quando vem o contra-ataque ali do lado dele, a gente sempre tem ali uma avenida pelo lado esquerdo da defesa. E isso se soma ao Roger Guedes, que eu gosto do Roger Guedes, eu já defendi ele várias vezes, inclusive quando ele passou por uma fase difícil, mas o Roger Guedes é um jogador muito indisciplinado taticamente, um jogador extremamente desorganizado, aéreo, que joga de forma muito aleatória. Então você via ali o Vitor Pereira dando orientação para ele o tempo inteiro, para ele fazer o lado esquerdo. Então ele às vezes saía do lado esquerdo, ia para o meio, trombava com o Yuri Alberto ali, ele tinha dificuldade de guardar a posição. Quando o Atlético Goianiense subia pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians, o Roger Guedes nunca estava marcando. E no futebol de hoje em dia, pessoal, se não tem essa, todos os jogadores precisam marcar. O sistema defensivo começa com os atacantes. E o Roger Guedes joga de forma muito aleatória. E aí ficou um lado esquerdo com o Roger Guedes, com o Lucas Piton, totalmente frouxo na marcação, e o Atlético Goianiense entrou algumas vezes ali, né? E também pelo lado direito, o Fagner fez uma partida muito abaixo, junto com o William. Eles têm muito mais disciplina tática, os dois, mas fizeram um jogo muito abaixo tecnicamente, e os laterais e pontas do Atlético Goianiense deitaram e rolaram nas pontas ali no ataque, tanto lado direito como lado esquerdo. Então o Corinthians ficou com muita fragilidade defensiva, principalmente pelas pontas. E o Atlético Goianiense fez um jogo muito acertado, né? Errando poucos passes, tinha menos posse de bola, mas quando tinha era muito perigoso, errava muito poucos passes, chegava com muita velocidade, muita agressividade, muita intensidade e mereceu a vitória. Mereceu porque buscou a vitória, né? O Corinthians estava num dia muito infeliz tecnicamente, todos os jogadores jogaram mal, não teve nenhum jogador que se salvou, do Cássio ao Yuri Alberto, todos os jogadores tiveram mal tecnicamente, dificuldade inclusive com o mais básico. Eu sempre falo isso aqui, o Corinthians passou um tempo aí tendo muita dificuldade no fundamento mais básico, que é o passe. Quando você não tem o passe, você não tem mais nada, o jogo começa pelo passe. Qualquer jogada ofensiva mais perigosa começa pela base, pelo simples, que é um passe correto, um passe acertado, o fundamento mais básico do futebol. E o Corinthians hoje não teve esse fundamento mais básico, mais primário, e quando você não tem o passe, você não constrói absolutamente nada. Então o Corinthians errava passes muito simples, de 1 metro, de 2 metros, e enfim, foi um jogo terrível, terrível taticamente, tecnicamente e principalmente no que diz respeito à entrega mesmo, à vontade, à raça que você precisa entregar nesses jogos decisivos, né? Hoje também vale a pena falar sobre a estreia do Fausto Vera, né? Entrou aí numa expectativa de mudar o time, mas também fez um jogo muito ruim, né? Não dá para dizer que ele foi, enfim, pior do que os outros, porque os outros também foram muito ruins. E o Fausto Vera falhou bastante, principalmente no começo, quase entrega um gol para o Atlético Goianiense, não fez uma boa estreia, mas enfim, a gente precisa compreender e dar tempo, que é um jogador que ainda vai se adaptar ao Corinthians, se adaptar aos companheiros, a um novo técnico, né? E precisa realmente ter aí essa transição de um time para o outro, a gente precisa ter paciência, né? Mas foi uma estreia bastante ruim e é importante registrar. E aí, pessoal, o Corinthians agora vai para o próximo jogo na Arena do Corinthians, precisando de uma vitória muito grande. O Corinthians vai precisar fazer 3 gols de diferença contra o Atlético Goianiense. Vai precisar de 2 gols para ir para os pênaltis. Então vai ser uma tarefa muito árdua, mas não é impossível. O Corinthians é muito superior ao Atlético Goianiense. Dentro de casa, o ritmo é outro, né? A exigência é outra, a torcida empurra. Então a gente tem ali um 12º jogador assim. Realmente, de fato, a torcida do Corinthians entra em campo e empurra o time, é um combustível assim que realmente faz com que o time se mova, e eu tenho esperanças ainda de que a gente pode se classificar, mas realmente eu sempre falo que o primeiro jogo é o mais importante. A gente saiu muito machucado desse jogo, muito machucado mesmo, e a gente vai precisar de um feito heróico
lá na Neoquímica Arena. Mas o Corinthians vive disso, né? O Corinthians vive de feitos heróicos aí, de ressurgir quando a gente acha que ele tá morto, né? Então isso faz parte da história do Corinthians. Quantas vezes a gente já surpreendeu todo mundo ao conseguir uma vitória ou uma classificação que ninguém esperava, quando a gente já parecia já derrotado, né? Então faz parte da história do Corinthians isso, e nós vamos buscar mais uma vez esse resultado. Beleza? Pessoal, essa é a análise de hoje. Felizmente ficou para a próxima partida aí. Vai ser difícil, mas nós vamos com tudo. Vai Corinthians. Até a próxima, pessoal.